vamos estudar a cinética química. A cinética química estuda a velocidade das reações químicas e os fatores que a influenciam. Nas reações químicas, os reagentes precisam se chocar de maneira eficaz para formarem o chamado complexo ativado. Só aí a reação começa. A energia necessária para atingir-se o complexo ativado é chamada de energia de ativação de uma reação química. Um gráfico muito comum na química é o gráfico que mostra a energia, representada por H, em função do decorrer da reação, chamado caminho da reação. No gráfico fica fácil de localizar a energia de ativação. Neste mesmo gráfico, pode-se observar a diferença entre a energia dos reagentes e a energia dos produtos, o ΔH. Um catalisador é uma substância capaz de orientar as colisões entre as partículas, facilitando a reação química. Assim sendo, ocorre uma diminuição da energia de ativação e o aumento da velocidade da reação. O catalisador é uma substância capaz, então, de acelerar uma reação química, mas ele não participa da reação química, não é um reagente. O catalisador apenas diminui a energia de ativação, que é a energia necessária para que a reação inicie. Veja agora como cada fator influencia na velocidade de uma reação química. Aumentando-se a temperatura, ocorre um aumento da energia cinética das moléculas dos reagentes, aumentando-se assim a velocidade das colisões efetivas, o que acarretará no aumento da velocidade da reação. E é por isso que conservamos os alimentos em geladeira. Assim, eles duram mais, pois as reações químicas que ocorrem nos alimentos e levam os alimentos à deterioração ocorrem de maneira mais lenta. A superfície de contato. Conforme a superfície de contato, a velocidade muda. Uma superfície de contato maior faz com que as partículas de reagentes tenham mais possibilidade de efetuarem colisões efetivas. Quanto maior a superfície de contato, maior a velocidade. Você pode perceber isso claramente fazendo o seguinte experimento. Coloque um comprimido de antiácido inteiro num copo d'água. Depois, triture outro comprimido e coloque-o num copo d'água. Você perceberá que o comprimido triturado vai reagir de forma muito mais rápida, pois você aumentou muito a superfície de contato. A pressão, ela vai também interferir na velocidade de uma reação química. Quando os participantes de uma reação são gasosos e se aumenta a pressão desse sistema gasoso, aumenta-se a velocidade da reação. Isso porque o aumento da pressão diminui o volume, intensificando as colisões das moléculas. Reduzindo-se o volume, diminui-se a distância entre as moléculas, aumentando-se assim o número de colisões. Consequentemente, aumentaremos a pressão e a velocidade da reação. Portanto, a diminuição do volume aumenta o número de colisões, aumenta a pressão e, por último, aumenta então a velocidade da reação. A concentração dos reagentes também interfere. Quanto maior a concentração, maior será a possibilidade de haver colisão efetiva entre as partículas. Consequentemente, maior será a velocidade da reação.
Na cinética química é muito importante também que você conheça a lei da velocidade. Você tem aqui a representação de uma reação química, onde em letra maiúscula você tem a representação das substâncias e em letra minúscula dos coeficientes dessas substâncias na equação química. A lei da velocidade mostra como a velocidade da reação pode ser dada como uma expressão matemática. K é a constante de velocidade, que depende apenas da temperatura para cada reação. Os expoentes que são colocados nas concentrações só podem ser determinados experimentalmente e, se necessário, o exercício vai te informar esses coeficientes. V é a velocidade da reação. K é a constante, que só depende de uma coisa, do valor da temperatura. Alfa e beta são os expoentes que são colocados em cada concentração na expressão da lei da velocidade. Estes expoentes, eles só podem ser determinados experimentalmente. E quando for necessário, será informado para você num exercício. Mas, se uma reação for elementar, ou seja, se ela ocorrer em apenas uma etapa, então os expoentes serão os coeficientes de cada reagente na reação balanceada. Sim, os próprios coeficientes. Neste exemplo dado, por exemplo, a concentração de A é elevada a 2. A concentração de B está elevada a 3. E, portanto, a lei da velocidade ficaria como V igual a K vezes a concentração da substância A ao quadrado vezes a concentração da substância B ao cubo. Para sua alegria, geralmente no ensino médio, esse é o tipo de reação que vai aparecer quando você estuda cinética química. Uma reação elementar. As reações que precisam de expoentes determinados experimentalmente, geralmente ficam para estudos mais avançados. Outro conceito importante na cinética química é o conceito de velocidade média. Cada reagente terá sua velocidade de consumo. Ela é obtida multiplicando-se a variação do número de mols da substância pela variação do tempo. E aí você obtém a velocidade média para a substância em questão. Δn é a variação do número de mols consumido ou formado. É importante que fique claro que a lei da velocidade ela não nos dá a velocidade média de consumo de um reagente. Para obter a velocidade média de consumo de um reagente, por exemplo, nós devemos tomar a variação de número de mols daquele reagente pela variação de tempo. E, para tanto, o nosso primeiro exercício vai tratar desse assunto para que fique bem claro para você. Então, vamos aos exercícios. Amostras de magnésio foram colocadas em soluções de ácido clorídrico a diversas concentrações e temperaturas, havendo total dissolução do metal e desprendimento do hidrogênio gasoso. Observaram-se os seguintes resultados que você vê nesta tabela. Repare que, de acordo com a amostra, você tem um tempo de dissolução do metal diferente. E entenda aqui como dissolver o metal, ele reagir totalmente com o ácido clorídrico que está presente na solução. Em qual caso a velocidade média da reação foi maior? E na parte B, a pergunta é: em qual caso desprendeu-se maior quantidade de hidrogênio? Mostre como você chegou a essa conclusão. Para respondermos a parte A,
devemos determinar a velocidade média de consumo de cada amostra. Olha só, aqui basta que a gente divida a massa de magnésio pelo tempo necessário para a reação. Para a amostra 1, temos 0,20 gramas por minuto. A amostra 2, 0,20 gramas por minuto também. A amostra 3, 0,40 gramas por minuto. E na amostra 4, 0,50 gramas por minuto. Então, fica claro para a gente que a velocidade média foi maior em 4, conforme os cálculos apresentados. A resposta da parte B é simples. Vamos ter uma maior produção de hidrogênio onde tivermos maior gasto de magnésio. Isso independe da velocidade da reação, pois aqui a pergunta não é sobre velocidade, e sim sobre produção, sobre quantidade de produto formado ao final da reação. Portanto, é na amostra 1, onde temos uma massa de magnésio bem maior, uma massa de 2 gramas, onde ocorreu a maior produção de hidrogênio. A resposta para a parte B, então, é a amostra 1. Vamos ao exercício 2. Neste exercício, devemos julgar cada alternativa e apenas uma sentença será falsa. Letra A. Quanto maior for a energia de ativação de uma reação, maior será a sua velocidade. Isso é uma grande mentira, porque quanto maior for a energia de ativação, maior será a barreira que as moléculas vão ter que transpor, a barreira energética. Portanto, isso vai fazer com que a reação seja, na verdade, mais lenta e não mais rápida. Alternativa B. Quando uma reação ocorre em várias etapas, a etapa mais lenta é a etapa determinante da velocidade? Sim, pois a etapa mais lenta vai interferir na velocidade global da reação. Olha a alternativa C. A velocidade de uma reação química depende das concentrações dos reagentes? Obviamente que sim, como falamos aqui na aula. E depende muito da concentração dos reagentes quando se trata de uma reação química em solução. Alternativa D. A velocidade de uma reação aumenta com a temperatura? Com certeza. Como falamos aqui no decorrer da aula, é por isso que colocamos os alimentos na geladeira, para evitar que as reações que deterioram os alimentos ocorram de forma rápida. Alternativa E. A velocidade de uma reação é afetada por um catalisador? Com certeza sim. O catalisador tem a função de acelerar uma reação química. Portanto, a letra A é a resposta para este exercício, pois é a sentença falsa. Bons estudos e até a próxima aula!